vou levar também na minha cabeça a luz desses dias, a estrela guia e meu querer bem. Quando eu for me embora, quando eu for me embora, não direi adeus. Vou fazer surpresa, a canção acesa nestes tons teus. Quando eu for me embora, quando eu for me embora. Muito bem. Vamos começar? Boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo bem ou se tem gente aí. Espero que sim. Aqui, ó, Valdemaria. Já tá aí. Valdemaria. Boa noite, querido. Boa noite. Oi, querida. Valdemaria, querida. Se tiver algum problema, vocês me avisem por aqui, tá bom? Vamos começar fazendo uma prece, então? E como a gente gosta de prece cantada, a gente vai fazer uma prece cantada. Depois a gente se apresenta. É isso. Vamos lá. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Que assim seja. Sejam todos muito bem abençoados. Vamos lá. Boa noite a quem está chegando. Boa noite. Paulo, Sueli, Ana e outros que passaram por aqui, assim, o comentário vai subindo, a gente vai se perdendo. Né? Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Boa noite, amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Neuza de Oliveira. E hoje eu venho acompanhada pelo meu marido, Rogério de Oliveira. Sou Joe. Nós temos um trabalho de encontro, de estudos com o Livro dos Espíritos no YouTube, no nosso canal, Neuza de Oliveira Recantando. Uhum. E isso levou nosso amigo Mauro
para nos convidar para a gente fazer uma conversa aqui no Caibar. E a gente está aqui hoje, né? É isso. Vamos fazer um bate-bola aqui. É isso. Eu sou o Rogério, marido da Neuza, não é verdade? E hoje a nossa conversa ela vai ser sobre satisfação pessoal e consumismo. Aí a gente vai falar sobre a questão material e espiritual que envolvem esses sentimentos, tá bom? É isso aí. Nós começamos, então, falando sobre a busca constante da felicidade. Segundo o filósofo Sócrates foi aquele que disse: só sei que nada sei. Que é o nosso caso. Todos nós aqui, né? Achamos que sabemos muito, mas não sabemos nada ainda. É verdade. Então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele classifica Sócrates como o precursor da ideia cristã e também da própria doutrina espírita. Sim. Sócrates é um espírito que nos deixou grandes ensinamentos e nos disse o seguinte, que hoje nos leva a refletir o que ele nos disse. Aquele que não está satisfeito com o que tem, não estaria satisfeito com o que gostaria de ter. Vou repetir. Repete. Aquele que não está satisfeito com o que tem, não estaria satisfeito com o que gostaria de ter. Essa reflexão nos ensina o quê? Que a felicidade, ela está dentro de nós. É verdade. Né? Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E embora o Sócrates nos traga essa reflexão, a busca da felicidade pelo consumismo é um tema cada vez mais relevante na sociedade moderna, pois vem afetando o meio ambiente, a economia das famílias, tá? E a saúde mental da população. Pesquisas recentes indicam um esgotamento desse modelo, forçando um rompimento com o consumo desenfreado em busca da estabilidade. Ok, mas explica pra gente qual é a diferença entre consumo e consumismo. Não é a mesma coisa? Não. Olha só, consumo é o ato de adquirir bens ou serviços necessários para a sobrevivência ou bem-estar essencial, tá bom? O foco é a necessidade biológica ou social real. Por exemplo, a gente compra alimentos, a gente paga as nossas contas. Conta tá de luz, de a gente aluguel, quem mora de aluguel. Enfim, né? Tudo isso. A gente adquire aí roupas, etc. Isso tem um impacto sustentável e equilibrado para o indivíduo. Tá bom. Mas já o consumismo, tá? Ele é o hábito de comprar em excesso, sem necessidade real, movido por impulsos emocionais ou pressão social. O foco é o status de pertencimento ou alívio de ansiedade. Por exemplo, trocar de celular todo ano apenas por status. Acumular roupas que a gente nunca usa. Isso é consumismo, tá? O impacto disso é o endividamento pessoal, o aparecimento de transtornos psicológicos e emocionais, e graves problemas ambientais pelo descarte do lixo. Então, o que nos levou a esse consumismo? Tá? Vamos fazer um resumo histórico disso. Começou-se a produção em massa, lá na Revolução Industrial, lá atrás. Tá? Aí começou-se a fabricar mercadorias idênticas em velocidades nunca antes vistas. Então a gente começou a ter excesso de mercadoria. Começou também a ter a publicidade moderna. O foco mudou da utilidade do produto para o status social que ele proporciona. E aí apareceu o pior de todos, o crédito. Os parcelamentos e cartões de crédito romperam a barreira da renda imediata do trabalhador. Compro agora, pago depois. É isso. Devo, não nego. Pago quando puder. puder. E se puder? E se puder? E se não puder, eu parcelo. Parcela. Muitas pessoas acham que serão felizes apenas quando comprarem algo novo ou ganharem mais dinheiro. Exato. Né? No entanto, isso é um grande erro. Se você acha que sempre precisa de mais,
para ser feliz, Uhum. mas nunca curte o que você já tem, já conquistou, nunca vai achar que já tem o suficiente. Exato, Né? exato. A alegria, ela não está no que você pretende ter, mas em valorizar o que você já tem no presente. É. Porque quando você pensa que eu vou ser feliz quando eu tiver mais alguma coisa, isso nunca vai chegar, porque quando você tiver aquilo, você vai querer outro e outro e outro, Isso. né? Daí a gente cai numa coisa chamada consumismo e a saúde mental. Tá. Ele afeta a nossa saúde mental. Ele afeta diretamente porque ele altera os níveis de dopamina no cérebro e molda a identidade das pessoas com base no que elas possuem. A dopamina é considerada a substância do prazer e da recompensa, da motivação. Aí a gente chama esse tipo de transtorno de TCC. Opa, TCC não é aquilo que o pessoal que está fazendo faculdade tem que fazer? Aquele é outro transtorno. Ah, tá. O TCC é um transtorno de comprar compulsivo, tá? Ele é um transtorno que ele mexe com o controle dos impulsos, tá, da gente. E ele faz com que a gente tenha uma preocupação irresistível e repetitiva com compras. O ato de comprar não visa a utilidade do objeto, mas sim o alívio de um desconforto emocional. Ah, tá. E quais são os sintomas disso? Olha só, você tem alguns sintomas clássicos do TCC, tá? Tá. Um deles, a preocupação excessiva, os pensamentos constantes sobre compras que consomem tempo e atrapalham a rotina da gente. Você começa a ter uma perda de controle, uma incapacidade crônica de resistir ao impulso de comprar, mesmo após decidir não gastar. Aí, na sequência, vem um alívio imediato, uma sensação intensa de prazer, euforia ou alívio da ansiedade no exato momento da aquisição. Mas isso não dura muito tempo. Não. Porque daí começa o arrependimento e a culpa. É o sentimento de vergonha, remorso ou depressão logo depois que você acabou de fazer a compra, tá? Isso gera o quê? Dificuldades financeiras. Há o endividamento progressivo, o estouro dos cartões de crédito e o comprometimento do orçamento essencial da casa. Verdade. Começam aí os conflitos relacionais. Mentiras para familiares, sobre os valores gastos, ou as tentativas de esconder as sacolas e os produtos novos. É como quando eu chego e ponho uma roupa nova, o marido fala, eu não vi essa, eu falo, é velha, já comprei faz tempo. Você não presta atenção. Isso, a compra ela é usada, nesse caso do TCC, como um anestésico, tá? Porque o comprar, ele tenta compensar os sentimentos de solidão, estresse, tédio, tristeza ou baixa estima. É verdade. É. O tratamento do TCC, esse TCC, né, exige diferentes formas de tratamento atuando juntas, paralelamente. Tá? O objetivo não é fazer o indivíduo parar de comprar permanentemente. Tá. Já que consumir é necessário, como Com a gente certeza. acabou de conversar aqui sobre isso, né? Sim, A gente precisa consumir para viver. claro. Mas sim, a necessidade é reestruturar a relação do indivíduo com o dinheiro e com o consumo. Tá. Tá? Aqui nós não vamos falar de intervenções medicamentosas, de remédios. Uhum. Porque esse assunto é apenas do domínio dos profissionais de saúde. Sim, claro. E especializados nisso. Claro. Não nos compete, Sim. né? Também é o fato de acreditarmos na interferência espiritual nas nossas relações, porque somos espíritas e acreditamos que estamos recebendo interferência em tudo que a gente faz, Sim. que os espíritos estão vivendo junto conosco, Com né? certeza. Nós acreditamos nisso, mas isso não significa que a gente deve desprezar as conquistas da ciência humana comportamental na solução dos problemas que nos afligem
como sociedade. Perfeito. Porque elas vão interferir nos nossos comportamentos enquanto espíritos que nós somos. Tá. Né? Então, precisamos prestar atenção. Né? Ah, não, esse negócio de terapia não funciona para mim. Eu vou lá no centro e resolvo. Não, cada um no seu quadrado, gente. Tá? Então, nós temos a psicoterapia, que é o pilar principal da solução. Tá. A psicoterapia é a intervenção com maior evidência de eficácia para o transtorno de compras compulsivas. Uhum. A terapia chama-se cognitivo-comportamental. Outro TCC. Outro TCC. TCC. É o terceiro TCC Meu de Deus, hoje. TCC não dá certo. É. Então, essa terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha na identificação dos gatilhos emocionais que fazem a pessoa ser consumista. Tristeza, ansiedade, tédio, tudo isso disparam o impulso de comprar. Sim. Né? Terapia de grupo também é muito importante. Por quê? Porque grupos de apoio, existem grupos chamados devedores anônimos, como Sim. existe os de alcoólicos anônimos, Sim, né? narcóticos, narcóticos anônimos. Existem os devedores anônimos. Sim. Existem outras terapias também, coletivas, que ajudam a reduzir aquele sentimento forte de vergonha. Né? Porque quando você se pega numa situação dessa, né, é bem vergonhoso. As pessoas se sentem envergonhadas, se sentem isoladas, se sentem culpadas por meio do compartilhamento de experiências, e isso vai ficando mais leve, porque a pessoa percebe que não só ela está vivendo aquilo, Claro. outras pessoas também. Né? Isso é importante. Sim. Outra coisa são as intervenções práticas, né? Não, seria terapia em grupo, né? Que a gente Terapia falou. em grupo? Isso a gente falou dos isso a gente devedores, falou né? dos devedores, Mas tá. tudo isso que você falou não faria sentido se você não tivesse as intervenções e suporte financeiro. Verdade. Por quê? A pessoa já estragou a vida financeira dela. E ela precisa refazer a parte emocional e trabalhar a parte material financeira, tá? Então, esse tratamento financeiro, que diz, né? Ele tem que passar, por exemplo, por um controle. Você vai recuperar o controle. E, às vezes, você tem que delegar isso temporariamente, tá? Sim. Ou seja, você passa a administração das suas contas a um familiar, ou mesmo a um amigo próximo. temporariamente, até você se recuperar. Sim. Uma outra coisa importante é o bloqueio dos créditos, tá? Por quê? Você tem que cancelar cartão de crédito, você tem que cancelar limites de cheque especial e excluir aplicativos de compras do celular. Essa é uma forma de suporte financeiro e reeducação financeira para você se recuperar. Tá? E assim você começa a mudar a sua vida para ser mais feliz, sem angústia, né? Sem desespero. Vamos cantar. Vai, enquanto você vai cantar, eu vou ali cuidar do meu jardim. Meu jardim, Vanderly. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meus venenos, meus vinhos, escrevendo minhas cartas,
minhas forças, minhas fontes, meus favores, tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores, estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Ah, obrigada, que lindo. Foi cuidar do jardim. Fui cuidar do meu jardim. É cuidar do nosso jardim, cuidar da nossa vida. Não adianta você ficar se punindo por uma coisa. É necessário que a gente reveja tudo, Sim. mude, limpe tudo, Sim. comece de novo, sempre. E peça sempre ajuda, sempre que necessário. Uhum. O Espiritismo, ele não prega a passividade, não prega a preguiça ou a miséria. Pelo contrário, a busca por melhoria, ela é sempre vista como motor da evolução coletiva, não só do indivíduo, da sociedade como um todo. O trabalho é uma lei da natureza, é uma lei divina. Buscar prosperidade, estudar, crescer na carreira e querer dar conforto à sua família é legítimo, Sim. porque desenvolve o intelecto e as capacidades da alma. E a ambição? A ambição. A ambição, ela é saudável. Uhum. Quando o indivíduo enxerga os recursos conquistados como um empréstimo de Deus, que, para além de se beneficiar, existe para fazer o bem, Tá. amparar os necessitados e movimentar a sociedade. Tudo bem. Até aqui a gente falou da parte material. Beleza? Ok. A gente falou sobre o consumismo, entendemos o TCC e tal. Ah, Mas e como é que isso se enquadra na questão espiritual? o desejo obsessivo é o que o Espiritismo classifica como uma grave enfermidade moral. A gente cria laços obsessivos espirituais. Tá. Esse desejo ardente de ter gera uma forte vibração na matéria que atrai espíritos desencarnados que estão na mesma sintonia, Tá. tá? Aquela questão da atração, né? Isso, é. Então, sente necessidade de voltar a ter essa experiência, essa sensação, Tá. de alegria, de gozo, de prazer. Como né? um vício, né? Como o vício, alcoolismo. exatamente. Como a droga, o alcoolismo é a mesma coisa. Ok. Tá? Então, o indivíduo, ele torna-se assim obsediado, além de por suas criações mentais, Tá. também pelos companheiros invisíveis que vão incentivar ele a consumir, Tá. tá? Ok. Não basta só propaganda, não basta só você estar viciado naquilo, ainda tem para ajudar Os amiguinhos. os amigos espirituais. Isso também traz, na hora perto do desencarne, um sofrimento no pós-morte, Tá. depois do desencarne. Porque ao desencarnar, a alma que viveu no desejo obsessivo descobre que não pode levar nada. Então, caixão não tem gaveta, Não gente. tem, gente, tá? E que não tem como continuar a satisfazer aquele prazer no qual ela se viciou, Entendi. tá bom? Porque a gente, quando desencarna, a gente não vira outra pessoa, não. Tá. A gente continua sentindo as mesmas coisas, Entendi. tá? Então, o desespero do desapego forçado no plano espiritual gera muita perturbação, uma perturbação profunda. Entendi. Porque aquele espírito continua desejando pelo hábito que ele desenvolveu. Tá? Tá, deixa eu ver se eu entendi então. A incapacidade de se contentar com o necessário
revela que o indivíduo falhou em compreender o propósito da sua reencarnação atual. Exatamente. Ou seja, em vez de focar em... Ele ficou focando em ter, Isso. ao invés de focar em ser. Isso. Aí ele precisa buscar ajuda profissional e espiritual. É isso mesmo. Tá. Então, se a gratidão não existe hoje, nenhuma conquista no futuro será suficiente para trazer paz. Entendeu? Não é isso? É isso. Ah, você até que é inteligente, amor. Matei. Matou. Vamos falar sobre a finitude da vida material. Tá. A gente já está falando de desencarne mesmo? Vamos Vamos falar continuar da nessa vibe. Né? Pascal foi um filósofo francês do século XVII, lá atrás, né? E ele nos traz reflexões fundamentais sobre a brevidade da vida. Então, ele disse que quando nós somos consumidos por distrações cotidianas e preocupações vazias, no sentido, coisas bobas, né? Sim. Nós negligenciamos a nossa própria existência e criamos um doloroso arrependimento tardio sobre a real finitude da nossa jornada humana. Quando a gente chega já lá no fim da vida, a gente olha para trás e fala, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Tá. Né? Dá aquele arrependimento tardio, né? Então, a conscientização sobre os anos desperdiçados gera um forte impacto emocional no indivíduo. Porque ele pensa que ele deveria ter feito algumas coisas que ele não fez, né? Então, perceber que os dias já vividos jamais poderão ser recuperados funciona como um forte alerta para a gente abandonar o hábito de valorizar as coisas ao invés das relações humanas. E focarmos naquilo que realmente importa agora. E o que importa agora? É viver e conviver. Tá, já que você citou Pascal, eu vou citar Sêneca. Nós estamos filosóficos hoje. O Sêneca ele foi um filósofo do tempo de Roma, à época de Jesus, tá? E ele disse o seguinte, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E esse é o motivo de acharmos hoje que o tempo passa muito depressa. Os dias não são suficientes para tudo o que gostaríamos de fazer. Sim. O filósofo argumenta que recebemos uma vida longa, o suficiente para realizar grandes feitos, desde que saibamos investir cada minuto com sabedoria e intenção clara. E isso me lembra uma outra coisa que diz que todos nós recebemos uma mala da nossa vida, é o nosso tempo. E nessa mala, se você organizar bem a mala, você coloca mais coisas nela. Se você não organiza ela, essa mala cabe pouca coisa. O nosso tempo é isso. É uma mala que, bem organizada, cabe bastante coisa. Sim. Mas que mal organizada, cabe pouco. Me explica uma coisa. Por que nós estamos falando sobre o tempo agora? É porque, assim, o consumo hoje em dia, o consumo excessivo de celulares e tecnologias atua como um dreno É um da consumismo nossa também. capacidade de foco. É um tipo de consumismo, né? Esse dreno, ele fragmenta o pensamento, tá? E impede que a gente tenha tempo para realizar o que realmente nos satisfaça, espiritualmente, pelo que desenvolvemos durante aquele dia. É um consumismo mesmo, É um consumismo, né? Esse consumismo você pode chamar de consumismo de tecnologia. Uau. Consumismo tecnológico. Ou seja qual for o ponto onde nos encontramos com a relação, a busca da nossa satisfação pessoal, não há como negar que as facilidades de serviços que vivemos hoje são tantas que podemos desfrutar como nunca. Sim. Não é verdade? É verdade. Mas qual será o benefício real que o mundo novo está nos trazendo? Em quem ou no que estamos nos transformando? Já pensamos nisso? Então, somente o amadurecimento psicológico pode nos levar ao aprimoramento espiritual que tanto desejamos, tá? Utilizando as facilidades do mundo, mas não deixando nos consumir por elas, nos deixar consumir por elas, tá? Trazemos em nós grande dificuldade de crescimento espiritual, por muitos motivos.
principalmente porque colocamos os nossos interesses materiais acima da nossa consciência. Você percebe que depois que a gente passou pela pandemia, Uhum. esse consumo tecnológico, ele começou a ser muito maior do que ele era? É porque durante a pandemia você começou a usar muito o delivery. Sim. Ficou muito fácil, as pessoas descobriram, né, que você pode comprar sem sair de casa, consumir sem sair de casa. É. E esse excesso de consumo, ele nos traz algumas coisas que a gente usa como muleta, né? Sim. A gente se afasta da família, dos Exato. amigos, porque fica mais fácil ir lá no WhatsApp Uhum. e fica sabendo como todo mundo está. Só que a gente esquece que nada substitui o olho no olho. Exato. Nada substitui o abraço, Com né? certeza. A conversa diária, ela é importante, mas ela é superficial. Exato. Se você pensar em termos de que a gente precisa do outro. Uhum. A gente não está aqui nesse mundo para viver sozinho. Se assim fosse, cada um estaria numa ilha diferente, né? verdade. A gente só cresce a partir da convivência. Então, o excesso de consumismo tecnológico, Sim. como você disse, ele nos traz um afastamento. Exatamente. Afastamento familiar, afastamento dos amigos, a gente se afasta até da convivência social. A família, né? E porque muitas vezes você fala, não, eu não vou sair com um amigo porque lá tem onde sentar. Lá tem não sei o quê. Prefiro ficar no conforto do meu lar e pedir um delivery. É verdade. Ou assim, não vou sair porque eu tenho medo da rua. Porque hoje a gente está muito com esse problema, né? De medo, né? Então, tudo eu peço em casa porque fica mais confortável e eu não me misturo, Sim. né? Então, a gente precisa pensar nisso também, Sim. né? É importante a gente ter todas essas facilidades, mas é importante a gente não esquecer do que nos liga uns aos outros, verdade. né? É isso. Tá. Né? Mais alguma coisa? Então, para a maioria de nós, as facilidades de consumo que nos dão uma breve satisfação pessoal nos hipnotiza Sim. e nos tira momentaneamente essa consciência, né, do que realmente é importante para a conquista da felicidade. A felicidade não é isolada. A felicidade ela só pode ser coletiva. Exatamente. Ninguém é uma ilha, né? É isso. Então, vamos lembrar aqui de uma figura muito importante na questão psicológica, na espiritualidade, que é a Joana de Ângeles. Uhum. É difícil entender a Joana de Ângeles. Mas a gente finge que entende, Às vezes a gente vai ler alguma coisa, tem que ler 2, 3, 4 vezes, porque ela é muito profunda psicologicamente, né? Mas ela, lá num livro que eu ganhei da minha amiga Sueli, que se chama Psicologia da Gratidão. Oi, Su, tudo bem? Então, a Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a responsável, vou ler, tá? Porque de cor não dá. A responsável pelos desafios e seus múltiplos aspectos é sempre a natureza. Ou seja, é sempre o que nos acontece sem a gente programar, tá? Então, a natureza que arranca o indivíduo do estado de entorpecimento para o conduzir ao de lucidez. Em tudo estão presentes as duas faces, o claro e o escuro, o alto e o baixo, a tristeza e a alegria, o bem e o mal. Quem não tropeça, jamais avança, porque todo caminho apresenta dificuldade, e somente isso acontece a quem se encontra de pé, prosseguindo adiante. Então, seja qual for o problema que você está enfrentando, continue prosseguindo adiante de pé. Nesse sentido, torna-se indispensável procurar a harmonia entre o que se é e o que se aspira a ser, evitando que a raiz dos acontecimentos se encontre demasiado profunda, distante da sua capacidade de arrancá-la quando necessário. Quando você consegue ver como você está, mas como você gostaria de estar, você consegue perceber
que às vezes você está com uma raiz se enraizando nos acontecimentos, mas você pode puxar, matar essa planta para que você consiga ser aquilo que você realmente almeja ser, né? Então, dessa reflexão da Joana de Ângeles, a gente pode deduzir que ainda nós não somos tão superiores para não nos deixarmos levar muitas vezes pelo consumo desnecessário. Porém, também nós não podemos ser tão inferiores ao ponto de nos deixarmos consumir por ele, É isso aí. né? Mas, ao mesmo tempo, é assim, a gente não está aqui para criticar, Claro que não. mas sim para refletir sobre os nossos próprios atos. É. Até porque a maioria de nós se deixa em algum momento seduzir pela propaganda e o consumismo fácil. É porque é muito forte, né? Com certeza. A propaganda ela é criada para interferir no nosso querer, né? Ela mexe com a nossa cabeça. Isso né? me faz lembrar que eu estava lendo, por exemplo, num shopping center, toda a estrutura do shopping center ela é feita para que a gente fique lá dentro e que consuma. Sim. Se vocês perceberem, não tem janela. Não. É difícil um shopping center que tenha alguma janela. Já viu algum relógio no shopping Não tem center? shopping, não tem relógio. Já perceberam como o piso do shopping center é lisinho e brilhante? É para que você não ande muito rápido. Você tem a impressão de que você vai escorregar. Então você anda devagar, Olhando as lojas. olhando as vitrines. Então tudo é calculado na vida, na propaganda, para que a gente consuma. Tá bom? A maioria dos shopping centers, dos grandes magazines, É verdade. a escada de subir não é de descer assim uma do lado da Você outra, tem que ficar né? procurando. Você dá a volta na loja inteira para achar a outra escada. Você viu que os grandes magazines, eles nunca estão. Eles estão alguns próximos, mas são blocos. Então você vai numa loja aqui grande, para chegar na outra, você tem que atravessar o shopping inteiro. Isso. Porque está na outra ponta. Assim você vai vendo outras lojas, e os pequenos comércios, as pequenas lojas, né? Então Mas é você tudo vê que calculado. até nos pequenos comércios, aqui na cidade onde a gente mora, na Praia Grande, uma coisa que eu percebi não faz muito tempo, é que você entra numa loja, essa loja que vende de tudo, né? E quando você vai pagar, você tem que ir lá no fim da loja para pagar, não é na saída da loja. Você vai lá no fim da loja, ou seja, você tem que andar a loja inteira para comprar, para pagar uma coisinha boba que você comprou, né? E depois voltar. Né? A gente está divagando aqui, viu, gente? Tá bom, é só para a gente se perceber, né? Como é que a gente cai em certas situações que a gente nem percebe, né? E o importante da mensagem percebeu que tem esse tipo de estigma de consumo e alguém que tenha, que a gente tem que recorrer tanto à ciência material quanto ao espiritismo, tá bom? Isso é importante. Isso, muito importante. Tá bem? Só temos que aprender a nos conhecer, para percebermos até onde o nosso consumo é normal ou ele está se tornando um hábito doentio, se está se tornando um consumismo, tá? Isso é muito importante, porque quem não se conhece não sabe como se tratar e nem em qual momento se tratar. Exatamente. Né? Vamos então terminando, vamos fazendo uma prece e vamos aqui nós dois mandando para todos vocês, estejam vocês onde estiverem, as nossas melhores vibrações, que se transformem em luz nos seus lares, nos seus ambientes, nas suas necessidades, e que vocês também acompanhem conosco essa prece, para que todos nós juntos, porque a vibração ela não precisa estar junto, né? Ela se junta, né? Com certeza. Todas essas vibrações de vocês e as nossas se transformem em uma pequena luzinha que a gente possa entregar para a espiritualidade, para ser levada aonde se fizer mais necessário. Nesse momento onde nós estamos vivendo tantos problemas no nosso mundo físico, né? Tanta dor, tanta guerra, tanta incompreensão. Sim. Então que a gente possa colaborar com um pouco de paz e um pouco de luz, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos orar.
Deus cuida de mim. Eu vou dar espaço para ela cantar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha. Não estou sozinha, pois sei. Deus cuida de mim. Se a vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha. Não estou sozinha, pois sei. Deus cuida de mim. Muito bem, volta aqui. Ok.
Deus cuide de nós. Deus cuida de nós, né? E seja qual forem os nossos problemas, a gente resolve o que pode e o que não pode, a gente deixa na mão de Deus, né? Que Deus os abençoe, que Jesus esteja nos seus corações, nos seus lares, nos seus trabalhos, nas suas decisões. E boa noite. boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Até lá. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.